Meus senhores, minhas senhoras, bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária da Câmara Municipal de Boa Vista. Sessão esta que está sendo transmitida ao vivo pela página do Facebook da Câmara Municipal de Boa Vista. Esta sessão foi convocada através do edital número 2, com o intuito de deliberar sobre o projeto de lei número 11/2022, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Boa Vista, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência, de que se trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão ao plano de benefícios de previdência complementar e dá outras providências. Como sessão extraordinária, a matéria, a única a ser debatida é esta, passa a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto em questão. Projeto de lei número 011/2022, Boa Vista, Paraíba, 28 de março de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de submeter a deliberação dessa egrégia casa o incluso projeto de lei complementar que tem por finalidade instituir o regime de previdência complementar no âmbito do município de Boa Vista, fixar o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autorizar a adesão a plano de benefícios de previdências complementar e estabelecer outras providências. É sabido que a emenda complementar número 103 de 2019 trouxe importantes alterações ao regime de previdência social do país, constituindo verdadeira reforma previdenciária a ser observada por todos os entes federativos. Diversos foram os dispositivos trazidos pela referida emenda, não apenas acrescentando novos e mais rigorosos requisitos para a concessão de benefícios previdenciários, inclusive no âmbito do regime próprio de previdência, como também estabelecendo exigências a serem observadas pelos entes federativos no que diz respeito ao regime previdenciário dos seus servidores. Uma dessas exigências ficou consignada à modificação autorizada pela emenda constitucional número 103 de 2019, no parágrafo 14 do artigo 40 da Constituição Federal, uma vez que a instituição do regime de previdência complementar dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos passou a ser uma obrigação legal para todos os estados federados que possuam regime próprio de previdência social. Nesse sentido, estabelece o referido parágrafo 14 que, artigo 40, parágrafo 14, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos, ocupantes de cargos efetivos, observado o limite máximo dos benefícios e do regime geral da Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de Previdência Social, ressalvado o disposto no parágrafo 16. O prazo para a instituição do regime da Previdência complementar pelos entes federativos ficou estipulado no artigo 9º, parágrafo 6º da emenda constitucional número 103 de 2019, que previa ser esse de, no máximo, 2 anos da data de entrada em vigor da emenda, ou seja, seu término se daria em 13 de novembro de 2021. Todavia, por meio da portaria número 905, de 9 de dezembro de 2021, que alterou a portaria número 204, de 2008, para dispor sobre esse critério e exigências decorrentes da emenda constitucional número 103 de 2019 e da lei número 13.846 de 2019, para fins de
emissão do certificado de regularidade previdenciária. Ficou estabelecido que os entes federativos deverão encaminhar até o dia 31 de março de 2022, por meio do GESCOM, a lei de instituição de que atenda ao disposto nas normas gerais aplicáveis. Por fim, vale destacar que o inadimplemento das obrigações e preceitos estabelecidos pela Emenda Constitucional 103 de 2019, sendo uma dessas obrigações a instituição do regime da Previdência Complementar no prazo estipulado, pode gerar sanções previstas no artigo 167, inciso 8º da Constituição Federal, como a vedação de transferências voluntárias de recursos, concessão de avais, garantias e subvenções da União, além da concessão de empréstimo e financiamento por instituições financeiras federais ou aos estados e Distrito Federal e município. Ex positivo, considerando as implicações negativas que a não aprovação desse projeto de lei poderá trazer a título financeiro e orçamentário para o município, bem como seu relevante alcance do ponto de vista socioeconômico e ainda o compromisso de Vossas Excelências com as demandas sociais, solicitamos, nos termos do regime interno desta Casa, a tramitação do presente projeto em regime de urgência e, desde já, contamos com o apoio de Vossas Excelências na aprovação desta minuta. André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Boa Vista o regime de previdência complementar a que se refere os parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal. Parágrafo único. O valor dos benefícios de aposentadoria e pensão devido ao regime próprio da Previdência Social aos servidores públicos titulares de cargos efetivos de quaisquer dos poderes, incluídas suas autarquias e fundações que ingressarem no serviço público do município de Boa Vista, a partir da data de início da vigência de que trata esta lei, não poderá superar o limite máximo dos benefícios pagos pelo regime geral da Previdência Social. Artigo 2º. O município de Boa Vista é o patrocinador do plano de benefício do regime de previdência complementar de que trata esta lei, sendo representado pelo prefeito municipal, que poderá delegar esta competência. Parágrafo único. A representação de que trata o caput deste artigo compreende poderes para a celebração de convênio de adesão e suas alterações, retiradas de patrocínio, transferências, gerenciamento e para manifestação acerca da aprovação ou da alteração de plano de benefício de que trata esta lei e demais atos correlatos. Artigo 3º. O regime de previdência complementar de que trata esta lei terá vigência e será aplicado aos servidores públicos titulares de cargos efetivos de quaisquer dos poderes, incluídas suas autarquias e fundações que ingressarem no serviço público a partir da data de: primeiro, publicação da autorização pelo órgão fiscalizador de que trata a lei complementar de 29 de maio de 2021 do convênio de adesão patrocinador ao plano de benefícios previdenciário administrado pela entidade fechada à previdência complementar ou inciso 2º, início de vigência convencionada no convênio de adesão firmado com a entidade aberta de previdências complementar. Artigo 4º. A partir do início da vigência do regime de previdência complementar de que trata esta lei, independentemente da inscrição do servidor como participante no plano de benefício oferecido, aplicar-se-á o limite máximo dos benefícios pagos pelo que diz
que trata o artigo 40 da Constituição Federal, as aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo Fundo Municipal de Previdência Social do município de Boa Vista, FUSEM, aos segurados definidos no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 5º. Os servidores definidos no parágrafo único do artigo 1º desta lei que tenham ingressado no serviço público até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência complementar poderão, mediante prévia e expressa opção, aderir na forma a ser regulada por lei específica, no prazo máximo de 180 dias, contando da vigência do regime de previdência complementar. Parágrafo único. O exercício da opção a que se refere o caput deste artigo é irrevogável e irretratável, devendo observar o disposto no artigo 40 desta lei. Artigo 6º. O regime da previdência complementar de que trata o artigo 1º será oferecido por meio de adesão a plano de benefício já existente em entidade de previdências complementar. Capítulo 2º. Do plano de benefício. Seção 1º. Das linhas gerais do plano de benefício. Artigo 7º. O plano de benefício previdenciário estará descrito em regulamento, observadas as disposições das pertinentes leis complementares e dos normativos decorrentes desses diplomas legais e deverá ser oferecido obrigatoriamente a todos os servidores efetivos de quaisquer dos poderes no âmbito do município de Boa Vista, nos termos do artigo 3º desta lei. Artigo 8º. O município de Boa Vista será patrocinador de plano de benefício estruturado na modalidade de contribuição definida, cujos benefícios programados tenham seu valor permanentemente ajustado à reserva constituída em favor do participante, inclusive na fase de percepção de benefício, considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores aportado, resgatado ou aportado e os benefícios pagos. Parágrafo 1º. O plano de que trata o caput deste artigo poderá prever benefícios não programados que, inciso 1º, assegure pelo menos os benefícios decorrentes dos eventos, invalidez e morte do participante e sejam estruturados unicamente com base em reserva acumulada em favor do participante. Parágrafo 2º. Na gestão dos benefícios de que trata o parágrafo 1º deste artigo, o plano de benefício previdenciário poderá prever a contratação de cobertura de risco adicional junto à sociedade seguradora, desde que tenha custeio específico à conta do participante. Parágrafo 3º. O plano de que trata o caput deste artigo poderá prever cobertura de sobrevivência do assistido, desde que contratada à conta do participante junto à sociedade seguradora. Seção 2ª. Do patrocinador. Artigo 9º. O município de Boa Vista é o responsável pelo aporte de contribuições e pelas transferências das contribuições descontadas dos seus servidores ao plano de benefício previdenciário, observado o disposto nesta lei, no convênio de adesão e no regulamento. Parágrafo 1º. As contribuições devidas pelo patrocinador deverão ser pagas de forma centralizada pelos poderes, incluídas as suas autarquias e fundações, e hipótese alguma poderão ser superiores às contribuições normais dos participantes. Parágrafo 2º. O município de Boa Vista será considerado inadimplente em caso de descumprimento por quaisquer dos poderes, incluídas suas autarquias e fundações, de qualquer obrigação prevista no convênio de adesão e no regulamento do plano de benefício. Artigo 10º. Deverão estar expressamente prevista no convênio de adesão ao plano de benefício administrado pela entidade de previdência complementar
cláusula que estabeleçam no mínimo: primeiro, a não existência de solidariedade do ente federativo enquanto patrocinador em relação a outros patrocinadores, instituidores, averbadores, plano de benefício e entidade de previdência complementar. Os prazos de cumprimento das obrigações pelo patrocinador e das sanções previstas para os casos de atraso no envio de informações cadastrais de participante e assistido de pagamento ou de repasse das contribuições. Terceiro, que o valor correspondente à atualização monetária e aos juros suportados pelo patrocinador por atraso de pagamento ou de repasse de contribuições será revertido à conta individual do participante a que se referir a contribuição em atraso. Quarto, eventual valor de aporte financeiro a título de adiantamento de contribuições a ser realizado pelo ente federativo. Quinto, as diretrizes com relação às condições de retirada de patrocínio ou rescisão contratual e a transferência de gerenciamento da administração do plano de benefícios previdenciário. Sexto, o compromisso da entidade de previdência complementar de informar a todos os patrocinadores vinculados ao plano de benefícios sobre o inadimplemento de patrocinados em prazo superior a 90 dias no pagamento ou repasse de contribuições ou quaisquer obrigações sem prejuízo das demais previdências cabíveis. Artigo 11º. Pode se inscrever como participante do plano de benefício todos os servidores efetivos de quaisquer dos poderes do município de Boa Vista. Artigo 12º. Poderá permanecer inscrito no respectivo plano de benefício o participante que, primeiro, esteja cedido a outro órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta da União, Estado, Distrito Federal e município, inclusive suas empresas públicas e sociedades de economia mista. Segundo, esteja afastado ou licenciado do cargo efetivo temporariamente com ou sem recebimento de remuneração, inclusive para o exercício de mandato eletivo em qualquer dos entes federativos. Optar pelo benefício proporcional deferido ou autopatrocínio na forma do regulamento do plano de benefício. Parágrafo 1º. O regulamento do plano de benefício disciplinará as regras para a manutenção do custeio do plano de benefício, observada a legislação aplicável. Parágrafo 2º. Havendo cessão com ônus para o cessionário, subsiste a responsabilidade do patrocinador em recolher a contribuição junto ao cessionário e repassá-lo ao plano de benefício nos mesmos níveis e condições que seriam devidos pelo patrocinador na forma definida no regulamento do respectivo plano. Parágrafo 3º. Havendo cessão com ônus para o cedente, o patrocinador arcará com a sua contribuição ao plano de benefício. Parágrafo 4º. Patrocinador arcará com a sua contribuição somente quando o afastamento ou a licença do cargo efetivo de sem prejuízo do recebimento da remuneração. Artigo 13º. Os servidores efetivos referidos no artigo 3º desta lei com remuneração superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime central, do regime geral de previdência social, serão automaticamente inscritos no respectivo plano de benefício de previdência complementar desde a data de entrada em exercício. Parágrafo 1º.
é facultado aos servidores referidos no caput deste artigo manifestar a ausência de interesse em aderir ao plano de benefício patrocinado pelo município de Boa Vista, no prazo de 90 dias, após a sua inscrição automática, sendo seu silêncio ou inércia após tal prazo reconhecidos como aceitação tácita à inscrição. Na hipótese de a manifestação de que trata o parágrafo 1º deste artigo ocorre no prazo de até 90 dias da data da inscrição automática, fica assegurado o direito à instituição integral das contribuições vertidas, a ser paga em até 90 dias do pedido de anulação atualizado nos termos do regulamento. Parágrafo 3º. A anulação da inscrição prevista no parágrafo 1º deste artigo e a restituição prevista no parágrafo 2º deste artigo não constitui resgate. Parágrafo 4º. No caso de anulação da inscrição prevista no parágrafo 1º deste artigo, a contribuição aportada pelo patrocinador será devolvida à respectiva fonte pagadora no mesmo prazo de devolução da contribuição aportada pelo participante. Parágrafo 5º. Sem prejuízo ao prazo para manifestação da ausência de interesse em aderir ao plano de benefício, fica assegurado ao participante o direito de requerer a qualquer tempo o cancelamento de sua inscrição nos termos do regulamento do plano de benefício. Seção 4ª, das contribuições. Artigo 14º. As contribuições do patrocinador e do participante incidirão sobre a base do cálculo das contribuições ao estabelecidos na lei municipal que regula o regime próprio de previdência social, que exceder o limite máximo dos benefícios pagos pelo regime geral da Previdência Social, observado o disposto no inciso 6º do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A alíquota da contribuição do participante será por ele definida, observado o disposto no regulamento do plano de benefício. Parágrafo 2º. Os participantes poderão realizar contribuições facultativas ou adicionais de caráter voluntário sem contrapartida do patrocinador, na forma do regulamento do plano de benefício. Artigo 15º. O patrocinador somente se responsabilizará por realizar contribuições em contrapartida das contribuições normais dos participantes que atendam concomitantemente às seguintes condições. Primeiro, sejam segurados do município de Boa Vista, na forma prevista no artigo 1º ou artigo 5º desta lei, e recebam subsídio ou remuneração que exceda o limite máximo a que se refere o parágrafo 1 do artigo desta lei, observado o disposto no inciso 6º do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A contribuição do patrocinador será paritária à do participante sobre a parcela que exceder o limite máximo a que se refere o parágrafo 1 do artigo 1º desta lei. Parágrafo 2º. Observadas as condições previstas nos incisos 1º e 2º do caput deste artigo e no disposto regulamento do plano de benefícios, a contribuição do patrocinador não poderá exceder ao percentual de 8%. Parágrafo 3º. Os participantes que não se enquadrarem nas condições previstas nos incisos 1º e 2º do caput deste artigo não terão direito à contrapartida do patrocinador. Parágrafo 4º. Sem prejuízo ao disposto no caput deste artigo, o patrocinador deverá realizar repasse das contribuições descontadas diretamente da remuneração ou subsídio dos participantes a ele vinculados, inclusive daqueles que, embora não enquadrados no inciso 2º deste artigo, estejam inscritos no plano de benefício.
Parágrafo 5º. Sem prejuízo das demais penalidades, a responsabilidade prevista nesta lei e na legislação aplicável às contribuições recolhidas com atraso estarão sujeitas à atualização monetária e consectários de mora estabelecido no convênio, regulamento e plano de custeio do respectivo plano de benefício, ficando o patrocinador deste já autorizado a adotar as providências necessárias para regular adimplemento de suas obrigações junto ao plano de benefício. Artigo 16º. A entidade de previdência complementar administradora do plano de benefício manterá controle individual das reservas constituídas em nome do participante e registro das contribuições deste e dos patrocinadores. Seção 5ª. Do processo de seleção da entidade. Artigo 17º. A escolha da entidade de previdência responsável pela administração do plano de benefício será precedida de processo seletivo conduzido com impessoalidade, publicidade e transferência e que contemple requisito da qualificação técnica e economicidade indispensáveis à garantia da boa gestão dos planos de benefício. Parágrafo 1º. A relação jurídica com a entidade será formalizada por convênio de adesão com vigência por prazo indeterminado. Parágrafo 2º. O processo seletivo poderá ser realizado em cooperação com os outros entes federativos, desde que sejam demonstrado o efetivo cumprimento dos requisitos estabelecidos no caput deste artigo. Seção 6ª. Do acompanhamento do regime de previdência complementar. Artigo 18º. O Poder Executivo deverá instituir um comitê de assessoramento de previdência complementar nos termos da legislação vigente e na forma regulamentada pelo município de Boa Vista. Parágrafo 1º. Compete ao acompanhar a gestão dos planos de previdência complementar, o resultado do plano de benefício, recomendar a transferência de gerenciamento, os resultados do plano de benefício, a transferência de gerenciamento manifesta-se sobre a alteração no regulamento do plano, além de outras atribuições e responsabilidades definidas em regulamento na forma do caput. Parágrafo 2º. O Poder Executivo poderá, alternativamente ao comando do caput, delegar as competências descritas no parágrafo 1º deste artigo ao órgão ou conselho já devidamente instituído no âmbito do regime próprio de previdência social, desde que assegure a representação dos participantes. Parágrafo 3º. Terá a composição de, no máximo, 4 membros e será paritária entre representantes dos participantes e assistidos, e do patrocinador, cabendo a esse indicação do conselheiro presidente, que terá, além do seu, o voto de qualidade. Parágrafo 4º. Os membros do conselho deverão ter formação superior completa e atender aos requisitos técnicos mínimos de experiência profissionais definidos com regulamento pelo município de Boa Vista, na forma do caput. Artigo 19º. As nomeações de novos servidores de cargos efetivos do município de Boa Vista que possuam o subsídio ou remuneração do cargo acima dos valores do limite máximo estabelecido para o benefício de aposentadorias e pensões do regime geral de previdência social ficam condicionados ao início da vigência do regime da previdência complementar previsto na forma do artigo 3º desta lei, ressalvadas
as nomeações das áreas de educação, saúde e segurança. Artigo 20º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover aporte inicial para atender às despesas decorrentes da adesão ou da instituição do plano de benefício previdenciário de que trata esta lei. Observado, primeiro, o limite a ser definido por meio de decreto mediante créditos adicionais para atender exclusivamente ao custeio de despesas administrativas pré-operacionais necessárias à adesão ou à implantação do plano de benefício previdenciário, vedado o aporte desses recursos à entidade de previdência complementar. Segundo, o limite a ser definido por meio de decreto mediante a abertura em caráter excepcional de créditos especiais a título de adiantamento de contribuições cujas regras de compensação deverão estar expressas no convênio de adesão. Artigo 21º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. André Luiz Gomes de Araújo, prefeito municipal. Está aí, lido todo o projeto, artigo por artigo. Uma matéria não é simples, ela é complexa, mas vamos aqui tentar colocar os pontos mais importantes, né? Primeiro, a instituição de regime de previdência complementar para os municípios que têm regime próprio foi uma determinação da emenda constitucional, né, a 103, que fez algumas alterações na Previdência. E o que é esse regime de previdência complementar? No nosso município, hoje, os servidores efetivos, nenhum deles se enquadrariam para optar ao regime de previdência complementar, porque seriam aqueles que ganham acima do teto instituído pelo regime geral de previdência social, que neste ano de 2022 o teto é de R$ 7.087,22. Se, por exemplo, um servidor ganhasse R$ 10.000 aqui, um servidor efetivo, a partir dessa lei, ele só ia pagar ao nosso regime próprio de previdência até o valor do limite do teto, até R$ 7.087,22. O que passasse disso, é claro que ele também não vai se aposentar com os 10.000 que ele ganha, ele vai se aposentar com o teto máximo, que é 7.087. Mas o que ele passa numa conta fechada, que seria 3.000, ele pode optar em fazer essa previdência complementar. Aí o servidor ele é participante e o município é o patrocinador. O município vai contribuir paritariamente se o servidor estiver dentro dos critérios, que é isso de receber acima do teto. Aí, se ele optar, as alíquotas vai de 6,5% a 8%. Aí o município vai regulamentar isso, pode dizer que é 8%. Aí o servidor vai pagar 8% desses 3.000 e o patrocinador, que é o município, também 8% para que ele tenha essa aposentadoria complementar. Em linhas gerais, é isso. O que nós estamos votando em uma sessão extraordinária é porque temos um prazo a cumprir para que o município não perca convênios, não perca recursos. Essa lei tem que ser enviada até amanhã, até o dia 31, para os órgãos competentes, para que o nosso município não seja penalizado. Como é apenas uma obrigação imposta pela emenda constitucional 103, que fez alterações na Previdência e colocou algumas obrigações para os municípios que têm regime próprio, e uma delas é a instituição desse regime de previdência complementar, como tem outras modificações
que já está em tramitação aqui nesta casa, que é a emenda à Lei Orgânica Municipal, que o município, que tem regime próprio, tem que se adequar, para que não tenha perdas de convênios e de recursos nesse sentido. Feito esses esclarecimentos, e mesmo que o servidor ganhe acima do teto, ele não é obrigado a ir para esse regime de previdência complementar. Ele tem a opção, 90 dias, para dizer se quer ou não ficar nesse regime de previdência complementar. Então, a matéria está em discussão. Então, bom dia. Então, nesse caso, essa das minhas perguntas. Então, é opcional do servidor. Do servidor que ganha acima do teto. Fazer adesão se ele ganha acima do teto. Isso irá contar também para ele para a aposentadoria também acima do teto, né? É, isso. Só que nesses 90 dias, se ele não se manifestar, aí automaticamente ele está dizendo que quer ficar. Aquele que não quer, ele tem que realmente se comunicar que quer ou que não, principalmente que não quer, se não quer, né? Mas também seria bom... Para os novos, né? Por exemplo, fizer um concurso aqui e tem lá um certo cargo que é acima do teto. Aí a esse servidor, seja da prefeitura ou da Câmara, que tiver um servidor efetivo que ganha acima do teto, ou do próprio FUSEM, ele entrou nomeado, ele já entra no regime de previdência complementar, automaticamente. Aí ele tem a opção de, nesses 90 dias, dizer se quer continuar ou não. Os que hoje estão, ele tem que se manifestar se não quiser. Caso não queira, porque né? os de hoje não tem nenhum que se enquadre. Né? Não tem nenhum servidor atualmente que se enquadre para aderir ao regime de previdência. Alguém mais? Mas se no futuro, dos que já estão hoje, chegar a um teto maior, chegar a esse teto, ele terá um tempo também para se manifestar? Porque um dos critérios é receber acima do teto, né? Aí, por exemplo, vamos fazer conta simples, o teto é 5 mil, para arredondar a conta, aí você ganha 7. Você só vai ter o desconto para o regime de previdência só até 5 mil. O cálculo não vai ser feito em cima do que você ganha todo, certo? Só dos 5. Aí aquele que passou, que é os 2 mil, você pode optar para no futuro ter uma previdência complementar e pagar. Que hoje tem vários privados, várias pessoas optam por isso, né? Porque uma das mudanças na emenda constitucional 103 foi isso, adequar ou colocar o mesmo limite dos regimes próprios de aposentadoria do teto do servidor público. Vereador Antônio Macedo. Não, é só a título de informação, só para relembrar melhor, já havia essa previdência complementar no Banco do Brasil, é um exemplo mais característico, né? Que o servidor, ele se aposentava, ele contribuía para o INSS, no entanto, o teto hoje é 7 mil, mas na época era 3, 4 mil reais. Então, o servidor do banco, ele contribuía para uma previdência complementar para poder alcançar na sua aposentadoria o valor, em média, o valor que ele ganhava na ativa. Então, exatamente no serviço público é exatamente isso, com a inclusão nos regimes próprios de previdência de cada município que instituir os seus. Está tudo muito claro. Então vamos colocar em votação a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, projeto de lei que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Boa Vista, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadoria. E esse limite máximo qual é? O teto do regime geral da Previdência Social, que ele hoje é de 7.087 e ele é corrigido anualmente pelo IPC, né? INPC, que é um índice de preço ao consumidor. E pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e dá outras providências.
em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade. Agradecendo a compreensão dos senhores vereadores em comparecer extraordinariamente nesta manhã, agradecendo aos internautas que nos acompanham, mas a gente não poderia deixar de, mesmo numa sessão extraordinária, parabenizar o amigo vereador Antônio Macedo, que no dia de hoje completa mais um ano de vida. Então, esta mesa, esta casa, a minha pessoa especificamente, deseja muita saúde, paz, sucesso, que Deus ilumine cada vez mais os seus caminhos. Tudo de bom. Para mim também é uma data inesquecível, que também seria o aniversário de meu pai, Antônio Aires, dia 30 de março, se vivo fosse, estaria completando 72 anos. Então, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Muito obrigado a todos. Deus nos abençoe.